Então falamos do antes, vamos falar agora do antes, né, que é a parte de preparação, vamos falar agora do durante. Então tudo bem, você se preparou, montou muito bem a sua apresentação, chegou esse momento que é o momento que a gente está aqui. Quais são algumas dicas que eu poderia dar para vocês? A primeira é que você chegue cedo. Por quê? Por mais que você se organize e se planeje, sempre tem alguma coisa que vai dar errado. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu dou aula na UFRJ na graduação na segunda e na quarta-feira. Na segunda teve Jogo do Brasil. Eu não moro no Rio. A minha esposa falou o seguinte, não vai não, porque das outras vezes eu não vim. Eu cheguei na quarta-feira de manhã, dei aula, eu dou aula até 10 horas da noite, depois fui embora para minha casa. E ela falou, não vai não. Eu falei, não, eu tenho um compromisso com o Marcos. Ela falou assim, cancela. Eu falei, não, as coisas não funcionam assim comigo. Marquei, tá marcado, não tem jeito. Ela falou assim, então vai na segunda, não sai daqui no domingo. Eu falei, não, as coisas podem acontecer, algumas coisas erradas podem acontecer, vou sair daqui no domingo. Chego lá na segunda, chego com calma, descanso, não sei o quê. E ontem, eu uso o carro do meu pai aqui, a bateria do carro dele arriou. Se eu não tivesse chegado ontem, eu não saberia disso. Ia chegar hoje na hora de vir para cá, 12h30, o carro não ia ligar. Ia me atrapalhar. Eu podia pegar um Uber, ia chegar de qualquer jeito, mas já ia causar um certo desconforto. Então a ideia é que a gente faça tudo com antecedência. Cheguei aqui cedo porque a gente sabe que às vezes a apresentação não abriu ali, o modelo do meu PowerPoint é mais recente, aqui não foi atualizado, aí o PowerPoint não abre, eu tenho que dar um jeito de achar outro PowerPoint para poder abrir. Eu não tinha certeza se seria aqui no auditório, numa sala de aula. Aqui eu já conhecia, a sala de aula eu não conhecia. Então eu gosto de chegar antes para ver onde eu vou me posicionar. Eu gosto de fazer isso, tá bom? E consertar as coisas, dá tempo de ir no banheiro, tá certo? Então chegue cedo para poder resolver os problemas. Como eu falei para vocês, a palavra, às vezes a palavra por si só não é tão importante. O que é mais importante é a maneira como você diz aquela palavra. Então, deem a entonação adequada às palavras para que as palavras ganhem vida. Gesticulação. A ideia é que a gente gesticule dentro desse intervalo aqui. Então, a gente tem que gesticular. Quando a gente conversa com um amigo, a gente gesticula, a gente se mexe. Se você estiver gesticulando muito aberto, vai dar a impressão que você está brigando com alguém, que você está insatisfeito, né? Quando a gente está discutindo, a gente se mexe demais. Então, a ideia é que os movimentos sejam mais curtos. E se mexer é importante. Não sei por que a gente faz isso, mas tudo que a gente fala tem uma correspondência com as mãos. E isso ajuda as pessoas a entenderem o que a gente está querendo falar. Isso é muito bacana. Não é legal isso? Eu não sei por quê. Então a gente se mexe e a nossa movimentação, a posição dos ombros, dos olhos e tudo mais, tem muito a ver com o que a gente está falando. Então dá para a gente falar assim, eu estou aqui para poder dar uma palestra para vocês sobre oratória, ou falar em público é uma coisa muito importante. Não dá. Mãos em posição neutras. Olha, passem a reparar isso nos repórteres na televisão, tá? Agora na Copa do Mundo. Quando eles não estão falando nada, eles ficam com a mão em posição neutra, que é essa posição das mãos aqui ou essa posição aqui. Isso é mão em posição neutra. Às vezes a gente está na frente dos outros, a gente não sabe o que fazer com as mãos. Aí coloca a mão no bolso, coloca a mão no bolso de trás, cruza os braços. Essas posições acabam passando para as pessoas uma certa ideia de insegurança. Então aqui eu estou me protegendo, né? Estou me afastando das pessoas. Eu tenho mania de ficar com os braços cruzados. Eu tenho que me policiar, porque às vezes isso causa a impressão de que eu estou querendo me distanciar das pessoas. A intenção não é essa. Então a ideia é de posição neutra. Eu vou fazer uma coisa agora que para a nossa cultura tem uma certa referência negativa, mas é só para vocês entenderem. E não fazer isso aqui. Tá? Então, às vezes, as pessoas ficam com a mão nessa posição. E algumas pessoas podem interpretar isso mal. Por acaso, essa semana eu vi um vídeo do Ronaldinho, daquele gaúcho, me perguntaram para ele por que ele tirava foto com as mãos nessa posição, se era alguma coisa que ele estava zombando das pessoas. Não, eu tenho mania de ficar com as mãos nessa posição. Só que ele é jogador de futebol, metido a malandro, passa logo a ideia de que o cara é maldoso, e não tem nada a ver. Então, mão em posição neutra, assim ou assim, ok? Roupa, como eu disse para vocês, igual a do pessoal que está te assistindo ou levemente superior. Olhe para todos. É importante que a gente olhe para todas as pessoas para saber se elas estão entendendo ou não, se elas estão discordando ou não daquilo que você está falando. Muitas vezes a gente fica inseguro e as pessoas falam assim, olha para um ponto fixo no final da sala. Tudo bem, pode até ser inicialmente, mas as pessoas estão olhando para você. É importante que você olhe para elas também.
Eu tentei olhar para todos vocês, não sei se vocês percebem, mas eu olho para todos vocês. Isso é prática, tá? Quando às vezes a gente vai dar aula online, é horrível. É horrível porque você não está vendo o rosto das pessoas. Eu dei uma aula de pós-graduação esse final de semana e todo mundo com a câmera fechada. Você não sabe se está todo mundo entendendo, se ninguém está entendendo nada, se estão gostando, se estão desgostando, você fica perdido. Então é importante que você olhe para as pessoas. Fale com pausas. As pausas são tão importantes quanto aquilo que você está falando. As pausas dão tempo das pessoas pensarem. Dá tempo de você melhorar a sua respiração, de você engolir. Dá tempo de você melhorar a sua comunicação. Então dê as pausas, elas são importantes para você se comunicar. Quando você não souber o que dizer, não fique... São os vícios de linguagem. Por que a gente faz isso? Porque a gente está pensando o que tem que falar. Quando você estiver pensando, fica quieto. As pessoas não vão perceber que você está pensando, elas vão entender que aquela pausa é importante para a comunicação. Então substitua o e qualquer coisa assim por pausa. E muitas vezes a gente fica falando né, também substituir o né por pausa. Qual é essa ideia do né? Você está querendo um feedback das pessoas. Então é importante falar em público, né? Porque toda vez que alguém te convidar, né, é importante que você aceite, né? Porque assim você está treinando, né? A pessoa que está falando, ela não percebe. Mas quem está assistindo está querendo sair correndo, porque não dá para ouvir uma pessoa falando né, toda hora. Uma ideia para você se sentir confortável é você segurar alguma coisa. O meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha um lençolzinho, um paninho, que para onde ele ia, ele queria levar aquilo com ele junto. Era um objeto que dava segurança para ele. E a gente tem isso ainda. Então, quando você for falar, a ideia é que você pode pensar nessa ideia de segurar alguma coisa para poder te dar segurança. Qual é a preocupação? Às vezes as pessoas seguram alguma coisa que faz barulho, como uma caneta. Isso já aconteceu, já dei esse exemplo nas aulas. E você fala assim, segura uma caneta daquela de clique. E a pessoa fica, clique. Não, porque a oratória ela é importante, clique. E ela fala meia hora assim e ela não percebe que está com lesão lá já no flexor do polegar de tanto que ela fez o clique. Então ela está com aquela caneta de escrever no quadro que tem a tampa. E ela fica assim, cluque. Durante toda a apresentação. Ela está tão focada no que ela está falando que ela não percebe que ela está fazendo aquilo e ela está nervosa. Então usar alguma coisa é interessante desde que você consiga se controlar. A gente tem um laser point, né? Que é bacana para poder direcionar a atenção das pessoas, mas às vezes você está nervoso, aí você fica assim, chegue cedo, porque quando você chega cedo as pessoas conseguem... Então se você está nervoso, sua mão está tremendo muito, não vai usar o laser point tremendo, porque a ideia é que você fique mais ou menos parado. Ou certo? Dúvidas, pessoal? Ok. Então agora seria o momento das nossas apresentações. Qual é a proposta? Que vocês releiam a história de vocês, que vocês pensem na apresentação de vocês, mentalizem a apresentação de vocês e depois quem quiser que venha aqui na frente para poder apresentar. A ideia, pelo que a gente viu, que a apresentação de vocês vai durar mais ou menos 90 segundos, no máximo 2 minutos. Todo mundo aqui é capaz de falar 2 minutos. Tá certo? Então, muito mais, esse que é o problema. Então aquilo é para falar 2 minutos, aí quando vem aqui para frente não para de falar. Então eu queria que vocês tentassem, fazendo a abertura, fazendo a sustentação da ideia de vocês e depois fazendo o encerramento. Vamos tentar? Então pensem aí, imaginem você falando, eu faço muito isso, eu me imagino na apresentação, me imagino falando, imagino a reação das pessoas, tudo isso é importante para eu visualizar o que vai acontecer, eu me sentir mais confortável. Uma coisa que eu ainda preciso desenvolver em mim, que eu ainda não consegui, é quando eu falo muito eu fico com dor de garganta. Então na época da pandemia eu consegui ir numa psicóloga e ela me passou algumas técnicas de aquecimento de voz, etc. Que é fazer assim, ficar fazendo esses movimentos com a língua, para poder aquecer, para poder me preparar para poder falar. Mas eu ainda não consegui fazer isso de maneira plena. Então vira e mexe, quando eu dou 8 horas de aula, chega no final do dia, eu estou esgotado. Aí minha esposa quer conversar, eu só fico balançando a cabeça, porque não aguento mais falar. Tá? Então é uma coisa que eu tenho que desenvolver ainda em mim. Vamos lá, pensem na apresentação de vocês aí, aí depois quem quiser vir aqui na frente. Se ninguém quiser, a gente faz aquela chantagem pedagógica.